Amigas e amigos, há um forte movimento da direita para tentar rebaixar as candidaturas do Fernando Haddad pela esquerda e do Jair Bolsonaro pela extrema-direita, para projetar a lógica deles, a institucionalidade deles, que eles chamam de democracia, né, de normalidade, entre aspas, que é a lógica do golpe. Evidentemente que eles têm um problema grave para administrar com o Bolsonaro, que é esse comportamento troglodita dele, dos seus cachorros loucos, do seu vice, né, o general Mourão, que anda aí com destemperos verbais. Agora, o Mourão é diferente do Jair Bolsonaro? Evidentemente que não. Né? Só pegaram o que o Jair Bolsonaro anda fazendo, pregando, defendendo, né, misoginia, né, assassinatos, enfim, comportamentos da barbárie. Aquela história, né? A humanidade caminha para a barbárie se ela não tiver freios civilizatórios. Quem olha para a cara do Jair Bolsonaro vê o Mourão, quem olha para o Mourão vê o Bolsonaro e vê a barbárie. A barbárie nos cachorros loucos, aí os seguidores aí os bolsonaristas, né, os seguidores do Jair Bolsonaro. É como eles vão administrar isso? Se isso não se manifesta de maneira explícita, evidentemente que eles tentam maquiar as coisas, relativizar, é óbvio. Né? O fascismo em todos os tempos fez isso, a direita. Eu falo aqui o mundo fake, o mundo da ficção. Né? Agora é só observar o que ele anda falando, o que ele anda pregando, defendendo os porões do regime militar, defendendo o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele falou o terror da Dilma quando ele votou no impeachment, lá no golpe, né, o Bolsonaro. Agora o que fazia esse fascínora? Né? Aqui no DOI-CODE torturava, estuprava, né, matava, e eles não têm remorso, são pessoas desalmadas. Quando a pessoa assume a ideologia do fascismo, né, do neoliberalismo, desse mundo aí da direita, ela fica esvaziada de conteúdo humano. É um mundo sem face e sem coração. E isso é a expressão acabada disso. Né? Aí fica com essa história, defender a família, não sei. Qual família? Não é a família da fraternidade, do amor, né, da convivência pacífica e respeitosa, é respeitar a mulher. Não é isso. Essa família de hipócritas. Podem observar essa gente aí, esses bolsonaristas quem são. A família deles é isso aí, tem a família, é duas faces, né, duas caras, né, dois comportamentos, um público e outro privado. Normalmente tem a família e o Bahamas, ou congêneres. Né? Tem a família e uma igreja de malandros da indústria do dízimo. Essas são as famílias dessa gente aí. Bolsonaristas têm exatamente esse perfil. Ou está numa igreja de malandro, ou está no Bahamas. Essa é a família deles. Compõe a família deles isso aí. É para roubar o povo nessas igrejas de malandros. É que não tem nada a ver com a religião. É sempre importante ressaltar isso aqui. Eles invadiram o espaço sagrado da religião do povo, da fé do povo. Na história cansaram de fazer isso. Está aí repleto, a história repleta de exemplos disso, né? De fascistas, malandros, assassinos, nazistas, né, invadindo esse espaço sagrado. Porque é fácil manipular a fé do povo. Aqui no Brasil nós estamos vendo isso descaradamente. A moral do povo, essa questão da corrupção, por exemplo, combater a corrupção, isso é manipular a honestidade do povo, o caráter do povo. Isso tem efeito, não é à toa que eles fazem tudo isso. Agora, é necessário que a gente observe tudo isso, é a dificuldade que a direita tem de lidar com o Bolsonaro. Agora, eles não descartam isso, não. Tem uma coluna do Merval Pereira no jornal o Globo hoje, né, que vale a pena a gente analisar com lupa de precisão. A gente não perde nada com isso. Tem os preconceitos. Ah, tá, Merval Pereira é militante. Então você tem que observar o que essa gente fala, o que o Hitler falava lá no livro dele, Minha Luta, Mein Kampf. Né, o Hitler cumpriu fielmente o que ele escreveu. Quem não estudou o livro do Hitler, né, se perdeu na história. E muita gente leu, né, entendeu e deixou ele fazer o que ele fez. As potências capitalistas fizeram isso. E evidentemente que a União Soviética também leu, né, o xadrez da Segunda Guerra Mundial. Interessante. Eu fiz um artigo, vou deixar o link aqui para vocês verem. É como é interessante o jogo político, né, de entender cada lance. Isso é importantíssimo, prestar atenção, de olhos bem abertos e ouvidos atentos, com a reflexão, a cognição atenta.
para a gente saber exatamente do que se trata. Aquilo ali foi uma encruzilhada da humanidade que diz muito respeito ao que está acontecendo hoje no mundo. Aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, no Brasil, falei aqui muito disso. A expansão da lógica do regime norte-americano, que foi aqui a história de golpes, a luta pela democracia, pela civilização, pelos direitos do povo, pela soberania do país, a Petrobras e etc. O papel da Petrobras em tudo isso. Soberania do país, por que criaram a Lava Jato, atacaram a Petrobras e por que prenderam Lula? O tal do ajuste fiscal, né? Foi isso que levou o Lula à cadeia. A defesa do povo, da democracia, da soberania, da Petrobras. O Lula reconstruiu a Petrobras moída pelo projeto neoliberal. Mas voltando à coluna do Merval Pereira, vale a pena a gente prestar atenção, sim, porque ele faz aqui o jogo do xadrez direitinho, no interesse deles, evidentemente. Que ele diz aqui que esta é uma eleição fantasmagórica, que já começa desclassificando as eleições. Eles deram um golpe, rasgaram a Constituição, rasgaram o programa de governo eleito, tudo mais e tal. Agora, o pouco que resta aí ainda de vigência da Constituição é fantasmagórico. E não apenas porque o principal líder de esquerda está na cadeia, impedido de disputar a eleição por ter sido condenado por corrupção, e Bolsonaro, que tornou o líder de uma direita que parecia não existir no Brasil, estar no hospital após ter sido esfaqueado. E prossegue aqui, ó. Os fantasmas dos dois rebaixar. Os fantasmas dos dois dominam as campanhas dos que até o momento podem ir para o segundo turno. E os fantasmas da história recente do país, a escolha dos vices, assustam os eleitores. Imaginemos que Bolsonaro eleito não esteja em condições de assumir a presidência em janeiro. Assumiria também o polêmico general Mourão, que fala de autogolpe como se falasse que vai ali na esquina e já volta. Isso aqui tem uma sutileza aqui, que eles comparam o Haddad com o Jair Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro a gente administra ele, põe freios, mas o perigo é o vice. E o Haddad, quem vai pôr freios no Haddad? E aí ele vai para uma fantasia digna de gente, de fascista. Ele diz aqui, ó, seria uma repetição como farsa da tragédia de Tancredo. E o que dizer de Haddad, que tem como vice a Manuela Dávila, política inexperiente do radical PCdoB? Olha o anticomunismo aqui, Se não basta o antipetismo, o anticomunismo aqui. A Manuela é inexperiente, o PCdoB é radical. Usaram muito esse discurso aqui ao longo da história, que é a repetição da história como tragédia e como farsa, na ironia do Karl Marx, que o Merval Pereira usa aqui de maneira indevida. Isso aqui é política do medo, terrorismo. Isso é terrorismo ideológico. Usei essa expressão aí nessa polêmica com o Studat. Outros fantasmas assombram como a possibilidade de um autogolpe, seja por parte de Bolsonaro, que já tem militares da reserva defendendo abertamente a intervenção em caso de caos, seja por parte do PT. Como é que o PT ia dar um golpe? Como é que é essa história? O que é que vem a ser isso? Ele não explica. Não tem lógica o que ele fala aqui. Qual que é? O sentido disso é rebaixar aqui, pôr no mesmo patamar Bolsonaro com o Haddad, a Manuela Dávila com o Mourão. Olha aí, até onde vai a desfaçatez dessa gente. Por isso que eu falo, não brinquemos em serviço. Tem uma máquina poderosa girando por trás de tudo isso aí. Por trás do golpe, a lógica do golpe. Aí diz aqui, os dirigentes petistas já anunciaram que a prioridade é inocentar Lula, mas não através de recurso judiciário e tal, indultá-los, que seria um golpe contra o Estado de Direito. O Estado de Direito deles eles criaram um direito de direita. Tribunal Moro, Tribunal Lava Jato. Aí diz aqui, não à toa os dois falam em golpe. Primeiro foi o PT que dizia que eleição sem Lula é golpe. Agora é Bolsonaro que põe em dúvida a lisura do pleito, sugerindo que as urnas eletrônicas não são confiáveis. O que o PT, todos os que têm bom senso, que defendem a democracia, falou, é absolutamente verdadeiro. Eles deram um golpe na candidatura do Lula, deram um golpe na Dilma, depois um golpe no Lula. 2 golpes. É importante registrar isso aí. Claro que a eleição sem Lula é golpe. Deram um golpe, claro. O sentido é esse. Não é o sentido que o Merval Pereira tenta passar aqui para incautos engolir, cachorros loucos engolir. Então, sem Lula, então não vai ter eleição. O sentido não é esse. Deram um golpe. A eleição sem Lula é golpe. Deram um golpe no Lula. Claro que deram. Ao fazer o que eles fizeram com ele. Sujar a ficha dele, proibir ele de se candidatar. Aí diz aqui, com as
pesquisas mostrando que o segundo turno hoje provavelmente seria entre Bolsonaro e o laranja de Lula. Já começa uma reorganização dos eleitores em direção ao voto útil. Isso aqui é ordem unida. Voto útil para quem? Eles não engolem muito o Alckmin, né? O Grupo Globo, né? Mas aí vai aparecer quem aqui? Vamos ver. Prossegue aqui. Bolsonaro está sentindo o cheiro de uma vitória no primeiro turno e do leito do hospital assesta suas baterias contra o PT, assumindo o papel de anti-Lula que tirou do PSDB. PSDB, olha aí. É possível que o voto útil da centro-direita vá em direção a Bolsonaro pelo receio da volta do PT, embora as pesquisas mostrem que Bolsonaro tem condições de vencer no segundo turno. Mas como dizem que segundo turno é uma nova eleição, nunca se sabe, melhor tentar resolver logo. Podem estar pensando, essa história de ganhar no primeiro turno. O Berval está alertando aqui. Ó. Isso é um xadrez, é importante prestar atenção em cada palavra que ele fala aqui. Ele fala em nome dos marinhos, que por sua vez fala em nome do mundão aí das finanças, do Wall Street e tal. Foi o que aconteceu na eleição para a prefeitura em São Paulo em 2016, Tucano Dória ganhou no primeiro turno, quando a presença de Haddad no segundo pareceu uma ameaça. Isso aqui, isso aconteceu de fato em São Paulo. Se fosse para o segundo turno, o Haddad ganharia do Dória. O que eles fizeram? Uma campanha violenta contra o Haddad a favor do Dória. Que ele está dizendo que pode acontecer com o Bolsonaro. Mas há ainda outras direções para o voto útil, como as dos candidatos de centro. A direita para eles é o centro, menos o Bolsonaro. Alckmin, Marina e sobretudo Ciro, que é quem vence em Bolsonaro no segundo turno. O Ciro vence em Bolsonaro no segundo turno. Esse voto útil pode ter uma consequência estranha se não houver chance, o que é mais provável, de Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Os votos de direita que forem para Ciro, se ele for o que tem mais condições de impedir que o PT cresça, podem migrar novamente para Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, quem votar no Ciro no primeiro turno para tirar o Haddad, que ele chama aqui do PT, no segundo turno ele não fica com o Ciro, vai para o Bolsonaro. É uma manobra interessante que ele está falando aqui. Possivelmente eles podem jogar o Ciro para cima exatamente para tentar tirar os votos aí do Haddad. Os candidatos que disputam com o PT um lugar no segundo turno não podem deixar que Haddad se distancie muito, como mostram as pesquisas e tal. Hoje o Ibope vai tirar a prova dos 9, vai sair a pesquisa do Ibope hoje. Há o risco de eleitores de Ciro no Nordeste e na esquerda irem para Haddad no primeiro turno e parecer que o voto útil da direita vai tirar o PT da disputa. O voto útil é eleger no primeiro turno. As campanhas dos adversários que ainda nutrem a esperança de bloquear a chegada do PT estão acelerando. Interessante isso aqui. Ó. Isso aqui não é de graça, eles não escrevem à toa. Ciro Gomes já está divulgando mensagens contra a esquerda e direita, colocando-se como a saída de centro mais viável. Mas a campanha de Marina manda sinais de que continua no jogo, avaliando que eleitores de centro-direita não votam em Ciro e que a esquerda não vai de Alckmin de jeito nenhum. Marina vai aparecer como a transição, recebendo votos dos dois lados, acreditam seus assessores. Mas, paradoxalmente, os assessores de Alckmin veem na subida de centro. Mas, paradoxalmente, os assessores de Alckmin veem na subida acelerada de Haddad um estímulo aos eleitores do voto útil de centro. Os 10% de hoje estão... Os 10% que hoje estão com Amoedo, Meirelles e Álvaro Dias, nesta análise tucana, migrariam para o candidato do PSDB, além de indecisos e os hoje dispostos a votar nulo ou em branco, tudo para barrar a ida do PT ao segundo turno. Na verdade, o que tem nessas eleições é impedir que o Lula ganhe as eleições, que o PT ganhe as eleições, que o Haddad ganhe as eleições. Esse é o único objetivo deles, eles vão fazer esse movimento, eles usam até o Ciro aqui, para isso. Votem no Ciro, tira o PT do segundo turno, no segundo turno esses votos vão para a direita, mas eles estão claramente aqui fazendo ensaios. Pode ser a Marina, pode ser o Alckmin, pode ser. O Globo sempre atacou o Alckmin, porque essa lógica do outsider dele e tudo mais. Agora eles começam a perceber que tem aí uma barreira contra o Jair Bolsonaro. É importante a gente observar, é um xadrez aqui. Agora, qual é a essência da questão? Eles podem ir sim de Bolsonaro, porque a essência é o programa do Bolsonaro. Tira esse general daí que a gente enquadra o Bolsonaro. Está na coluna da Miriam Leitão, muito claro, que diz ela aqui, as tantas, os números mostram que não será possível suportar esta crise sem a reforma da Previdência, para ficar apenas em um ponto. Isso
é admitido por Geraldo Alckmin, Marina Silva e Ciro Gomes. Mas a campanha de Ciro propõe uma mudança para o modelo de capitalização, em que cada pessoa possa ter a sua própria conta. Afirmar que pode haver uma mudança de modelo e não dizer quanto custa e como financiará a transição é vender terreno na lua. A atual Previdência continuará tendo custos crescentes. O PT disse que se o país voltar a crescer, tudo será resolvido. Com crescimento fica mais fácil resolver qualquer problema, óbvio, mas negar o desequilíbrio da Previdência é enganar. E o partido sabe disso porque já governou o país. Isso aqui é um ajuste fiscal, quer dizer, o PT está fora do ajuste fiscal, é o único aqui. Diz que até o Ciro está disposto a fazer ajuste fiscal, segundo ela. Nunca vi o Ciro dizer isso. Prossegue ela ainda aqui na campanha de Bolsonaro, a relação entre o que diz o candidato e o que está no seu programa. Não há relação entre o que diz o candidato e o que está no seu programa econômico. Olha aí, o problema do Bolsonaro, enquadrar o Bolsonaro aqui, ó. A afirmação de Bolsonaro na entrevista que deu à Globo News de que vai recuperar em valor do salário mínimo os benefícios previdenciários é uma bomba fiscal de vários megatons. Que o Bolsonaro disse que não vão reajustar os benefícios da Previdência de acordo com o salário mínimo, coisa que o Lula instituiu. É uma bomba atômica de não sei quantos megatons, vários megatons. E é o oposto do ajuste em um ano que o economista Paulo Guedes promete. O negócio deles é o Paulo Guedes, da Globo. O que Bolsonaro disse é inviável, porém, em todos os seus votos como deputado, ele demonstrou não ter qualquer preocupação com as contas públicas. E essa proposta é inviável, porque desde o Plano Real houve uma recuperação do salário mínimo e tal. Nos governos Fernando Henrique o salário mínimo subiu em termos reais 44%, nos governos Lula 54%. O piso da Previdência acompanhou, mas os outros benefícios não. Se todos fossem agora corrigidos pelo múltiplo do salário mínimo da época em que foram concedidos, as despesas explodiriam. É o teto aí, ó. Tira a Previdência, nada de reajustar essas coisas todas. Mesmo o Bolsonaro falando disso, tá maluco, tá doido? Vá pelo Paulo Guedes, não porque você acha. É isso, a demagogia, né? O economista de Bolsonaro sabe disso, mas o Bolsonaro sequer entende o que está falando. Só que ele é quem tomará as decisões se vencer as eleições. Ou seja, se o Bolsonaro não assumir o que o Paulo Guedes diz, o Bolsonaro está fora, vamos atrás de outro aí, da Marina Silva, do Alckmin e tal. Há candidatos, aquela diz isso aqui, ó. Há candidatos que admitem a gravidade da crise, como Marina e Alckmin. Ciro Gomes também admite, mas tem propostas de solução que podem agravar o problema. Aí vai o outro. O PT em 2002 fez um programa e governou com o outro. Agora voltou às mesmas ideias do programa de 2002. Sem mudar de rumo, sem avisar antes, será estelionato. Bolsonaro é a mais pura incerteza na economia. Ninguém sabe o que ele faria na eventualidade de ser eleito, nem ele. Se não fizer o que eles vão falar, eles derrubam ele, claro. Tem um editorial da Folha hoje que vai na mesma linha. Veja como é uma ordem unida, uma orquestra. O editorial da Folha, inflexões petistas, lá pelas tantas, diz que na ausência de programas de governo consistentes, candidatos ao Planalto têm apresentado economistas de gabarito e convicções conhecidas como garantia de qualidade de um eventual mandato. Menos a exceção é o PT, diz a Folha. Uma exceção importante, essa tendência não se sabe até quando o Fernando Haddad do PT. Aí diz que na sabatina promovida pela Folha, o UOL, SBT, o presidenciável desautorizou com clareza inédita o correligionário Márcio Postman, que até então atuava como um porta-voz informal da agenda econômica do partido. Não sei de onde eles tiraram isso aqui. O Postman era porta-voz informal da agenda econômica do partido. O partido tem um programa, um partido não, uma coligação. É isso aí, ó, petismo, né? Petista, lulopetista, essas coisas todas aí. Tem um programa, não é Márcio Postman que fala, nem são ninguém. É o programa que fala, é a coligação que fala, é o candidato que fala. Não é diferente a coligação, essa aqui, porque prega outra coisa. Tem outra definição, que eu já falei, investimentos de bancos públicos, fomento da economia, o papel do Estado, a valorização do salário mínimo, enfim, a dinamização da economia, coisa que o Lula fez. Diz aqui, Postman, cuja contribuição ao ideário da campanha foi subitamente rebaixada, não sei de onde eles tiraram isso aqui, a 0,3%. Nunca vi falar isso, não vi em lugar nenhum.
né, é personagem importante no PT, presidindo hoje a Fundação Perseu Abramo, centro de estudos vinculado à legenda. Em declarações recentes, Postman contestou a urgência de uma reforma da Previdência, com crítica severa ao projeto apresentado pelo governo Michel Temer. Concentrou-se em medidas de estímulo ao consumo e aos investimentos, supostamente capazes de impulsionar a atividade e a arrecadação. Ao escantear o colega, Haddad indicou uma inflexão rumo ao pragmatismo, tal. Né? Isso aqui é pressão, né? Se o Haddad assume, não, o meu economista aqui é o Postman. Aí eles vão começar a bater no Postman, né? O Postman e o Paulo Guedes, o Postman e o Pércio Arida, o Postman e os outros economistas aí da direita. O Haddad aí, vão desmontar aí o ajuste fiscal, vão desmontar o programa do golpe, tal. Isso aqui é terrorismo ideológico. Aí diz aqui que a estratégia para uma eventual nova vitória permanece obscura. Haddad ainda defende despropósitos demagógicos como isentar o imposto de renda e vai por aí afora, né? Na situação calamitosa de hoje, ajustes dolorosos se mostram inevitáveis e dependerão do apoio de siglas já taxadas de golpistas. Ou seja, é uma faca no pescoço, né? O ajuste fiscal, obter o respaldo do próprio PT, cujo líder máximo está empenhado em sair da prisão, não será tarefa menos complexa. Eles não perdem a oportunidade de atacar o Lula, não tem nem nome, né? O líder máximo está, né? Você vai no programa, não tem, ao contrário da direita, a direita precisa disso aí, né? Precisa de Paulo Guedes, porque o Bolsonaro e o Mourão não têm condições, né, não tem intelectualidade suficiente para sustentar esse tipo de coisa. O Alckmin que tem que fazer a demagogia. Quem fala em nome do programa dele é o Pércio Arida, Marina Silva a mesma coisa, e os outros aí também. Né, fazer demagogias, mentir para o povo, né, vender esse mundo fake, esse mundo aí da ficção. Né. É evidente que o Lula fez aquela flexão com o Palocci, que eles elogiam, né? O caminho era aquele lá, mas o Lula, por opção ideológica, rompeu com aquilo e fez. É importante a gente observar isso. Quando o Lula rompeu com a lógica do Palocci, o que aconteceu com o país? Deslanchou, prosperou. Quando a Dilma sucumbiu à pressão dos cachorros loucos da marcha golpista e pôs o Joaquim Levy, o que aconteceu? Crise. A lógica deles é a lógica de crise, não tem saída, é a lógica do beco sem saída, é o passeio por becos sem saídas. Tem aí esse Noam Chomsky que está no Brasil visitando. Eu vi um artigo no jornal Brasil de Fato muito interessante, que ele fala exatamente o que eu tenho falado aqui. Exatamente, o diagnóstico é correto. Lógico que ele pega mais por essa questão dos costumes, dos comportamentos, né? No fundamental, o que determina tudo é a economia. Aquela velha máxima do Lenin de que a política é a expressão concentrada da economia, né? Que ele diz aqui. Teve essa eleição na Suécia, que a extrema-direita lá teve 17,5% dos votos. Isso causou uma certa frição, porque na Europa tem um problema, né, de perda, de conquista e tal, algo que vem acontecendo com o processo golpista aqui no Brasil. Aqui numa marcha muito mais acelerada, claro, desmontando a Revolução de 1930. Na Europa tem o estado de bem-estar social, essa questão da geopolítica, pós-Segunda Guerra Mundial, tudo isso que eu tenho comentado aqui, né, ao longo dos tempos. Que ele diz aqui claramente isso, que o neoliberalismo surgiu durante uma crise da democracia na década de 1970, quando as mentes pensantes do capitalismo central se sentiram ameaçadas pelo crescimento dos grupos organizados de minorias, mulheres, negros e LGBT que procuraram reivindicar os seus direitos. Não é só isso. O fundamental aqui é a crise. Começou ali a crise, né, o processo de acumulação financeira. Como administrar essa acumulação financeira, a poupança, chamada poupança capitalista, dinheiro gerando dinheiro, né? E como é que faz isso? Girar esse mundo do dinheiro, né? E ao mesmo tempo gerar a produção. Fica uma incompatibilidade, não há investimentos na produção, investimento em dinheiro, em papéis, nos derivativos, etc. Esse é o mundo. Aí eles transportam isso para o mundo da política. Isso é ficção pura, é o capital fictício, tão falado aí, quem estuda economia sabe muito bem disso. Aí ele prossegue nesse sentido, fala aqui do Brasil, né, que o Brasil era reconhecido como possível colosso, e esse objetivo parecia à vista há alguns anos, quando se tornou talvez o país mais respeitado do mundo, sob a liderança de Lula, de seu ministro Celso Amorim, com os seus impressionantes feitos. O problema de tudo isso aí, quando se fala de direita e de esquerda, é que a esquerda tem racionalidade, né? Ela diz, a situação é assim, é concreto, né? É um mundo concreto, não é ficção, fake. Na extrema-direita, né, no caso da Europa, por exemplo,
por exemplo, e aqui no Brasil, com Jair Bolsonaro também tem isso. Por que ela cresce? Porque apresenta soluções fáceis e mentirosas, demagógicas. O Hitler, por exemplo, ascendeu assim, falando isso, e ele efetivamente melhorou a vida dos alemães naquela crise do pós-Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Agora, tem uma lógica do sistema, do capital, de acumulação do capital, né? A lógica da rapinagem, da expansão, né? O espaço vital, aquilo que eu falei, né, do livro dele, Minha Luta, quem estudou isso, né, que ele seguiu passo a passo, o capital precisa se expandir. A nova ordem do Hitler, ocupar outros países, saquear matérias-primas e tudo mais, saquear os países, isso implica derrubar democracias, soberanias, direitos do povo e tal. Agora, o que nós estamos vendo? A acumulação financeira, que se agigantou, sobretudo depois da crise que se instaurou aí, que estourou, explodiu em 2007 e 2008. A questão é essa, né? Qual sistema político vai administrar isso? Na época do Hitler, naquela crise lá, foi o nazifascismo, e agora é o neoliberalismo, que tem característica de fascismo, é o fascismo, né, reciclado, né? O fascismo que seguiu adiante, a ideologia mesma da expansão do capital, da acumulação, né, de capital, agora essa superacumulação financeira, que começou em meados da década de 70, eles têm uma crise lá na Europa, né? Eles têm que seguir as regras da União Europeia, né? Não é à toa que teve o Brexit lá na Inglaterra. Como que a direita vai administrar isso, né? Ao mesmo tempo, tem que resolver as demandas imediatas do povo que está perdendo direitos, o estado de bem-estar social, e ao mesmo tempo precisa da rapinagem. Esse é um dilema, quer dizer, a extrema-direita não leva a lugar nenhum, a não ser a becos sem saídas, a calamidades, a crises, como levou o neoliberalismo aqui na América Latina, e o Hitler e o Mussolini lá na Europa naqueles tempos, né? Essa questão toda aí, né? Aí o sistema político deles é isso aí, a Operação Lava Jato, Tribunal Moro, a rataria pretoriana midiática, os esgotinhos nauseabundos. Eles podem fazer, sim, do Collor o que fizeram podem fazer com o Bolsonaro o que eles fizeram com o Collor em 89. A Globo criou o Collor, criou uma situação irreversível, o Collor ganhou e deu no que deu. Teve que fazer impeachment e tentou o Itamar Franco, né, que tinha outra visão das coisas, bombardearam o Itamar Franco, deram um golpe branco nele, indicando o Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda. Aí veio a era FHC, a Globo consolidou aquele processo que levou à era neoliberal, com todas as consequências que a gente sabe. A destruição do país, a privataria, a corrupção, né, jogando o povo na miséria, no desemprego, etc. Ou seja, tem aí claramente uma máquina midiática, os aparelhos ideológicos, as seitas fundamentalistas e vigaristas do Bahamas, esses setores corrompidos do poder judiciário. Isso é o neoliberalismo, né? O programa do Jair Bolsonaro é ultraliberal, ultraneoliberal, né? E com essa crise toda, as sujeiras que estão decantadas, né, no processo de decantação da sociedade, de avanço da civilização, tudo isso emerge. O Jair Bolsonaro é o fundo do rio, né, do lixo que se acumula no fundo do rio, e emerge e aparece aí, enganando a sociedade. Isso é a salvação do mundo, e não sei mais o que. Está aí os comportamentos, por exemplo, da justiça eleitoral, proibindo o Lula, manobra desavergonhada, né, proibindo a imagem do Lula. Não basta confinar o Lula, tem que também torná-lo incomunicável, sumir com ele, como sumiram lá com os corpos na guerrilha do Araguaia, já falei isso aqui, a lógica é a mesma, sumir com Lula, com a ideia Lula. Está lá a turma do Grupo Globo, lá na Justiça Eleitoral, estava como é que chamava lá, o Luiz Fux, né, o Luiz Roberto Barroso agora, essa turma aí, né, esse ministro lá, Sérgio Banhos, que deu essa liminar aí proibindo a aparição do Lula, né, é o Tribunal Moro, nessas manipulações primárias, desavergonhadas, que o Sérgio Moro fez para prender o Lula, né, manobras escandalosas, né, transformando um processo, né, que não tinha nada a ver com ele, né, primeiro que não tinha prova, não tem consistência, nem nada disso, mas não tinha nada a ver com ele, manobrou, levou para ele e condenou e mandou prender o Lula. Essa história, né, que eu sempre digo que quem é de Maringá, por exemplo, né, que apoia Sérgio Moro, né, está com os olhos da mente, né, completamente fechados, né? Quem olha com os olhos da mente, com a cognição atenta, né, que conhece a realidade, mais do que ninguém, né, o habitante de Maringá, que é o meu caso, que conhece a história, que tem um mínimo de informação, tem uma verdadeira ojeriza a esse Tribunal Moro, porque sabe, né, do que se trata, sabe exatamente quem é a figura. Essa é a lógica que rege tudo isso aí. É o Tribunal Moro, o Tribunal da Sujeira, o Tribunal do Golpe. Né? É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.